marca da Mitra, acho que todo mundo, pelo menos vocês que já estão aqui conhecem. O Carlos Seabra é um grande parceiro nosso, né? Ele é editor multimídia, criador de jogos digitais e de tabuleiros, é escritor de literatura adulta e infanto-juvenil e consultor de tecnologias na educação. Né? Atualmente ele é consultor da Mitra também, né? Ele adotou a gente adotou ele igual um bicho de pé, vai ser difícil ele se livrar da gente agora. Né? E por a gente estar participando da SPIL, um dos últimos trabalhos que o Carlos fez como produtor de jogos de tabuleiro foi o Zener, e a gente está tentando levar ele, né, internacionalizando o Zener. Então, assim, muito obrigado, Carlos. Assim, passo a palavra para você se apresente, né? E depois a gente faz um bate-papo bem formal, bem assim, estamos tudo em casa, só não está o bule de café aqui do lado, tá bom? Tá certo. Um beijão. Bom, eu vou... Aí, ó, o Eduardo tá com um bolinho de café aí. Ah, tá. Bom, eu vou compartilhar uma tela convosco para ficar mais fácil falar. Então, deixa eu compartilhar aqui. Você me avisa se está compartilhando. Acho que agora está todo mundo vendo, né? Está entrando. Falar um pouco sobre mim, né? Você resumiu bem, né? Então, eu sou editor, autor de livros, criador de jogos. Eu sou especialista em tecnologias digitais na educação e na cultura. E algumas das coisas que eu tenho feito, tem aqui um livro sobre o livro dos jogos das crianças indígenas e africanas, que eu lancei recentemente pela Estrela Cultural. Aqui é o Zener, que é o motivo da nossa conversa aqui hoje, lançado pela Mitra. Eu fui um dos criadores do War 2, isso já foi há 40 anos, né? Que lancei um livro de microcontos. Eu escrevo muito literatura mínima, né? Então, microcontos, haikais, esse foi um livro que foi lançado pelo Masao Ono, foi um dos últimos que ele fez antes de ter falecido, né? Então, eu tenho um selo de livros digitais para celular, tablet e tal, né, onde eu tenho um livro sobre jogos na educação, tecnologias na escola. E também, recentemente, eu lancei, faz uns 6 meses, em parceria com José Santos, um livro que é o Pequenas Histórias Sem Fim. É para crianças de 6 a 8 anos e é literatura lúdica. São mini contos incompletos, onde as crianças devem inventar e escrever ou desenhar o final. E a gente convida aí eles fotografarem e postarem no Facebook ou no Instagram o final da história que inventarem, né? Enfim, eu trabalhei em algumas empresas, né? TV Cultura, FTD Educação, a Zoom Education aqui com robótica, o Senac, eu trabalhei 8 anos lá, já faz uns 30 anos atrás, na Escola do Futuro da USP. Trabalhei na Editora Abril, onde eu coordenava, fazia toda a secretaria editorial da obra Todos os Jogos, que era uma obra que publicou mais de 600 jogos e tal, né? E recentemente eu estava no Instituto Crescer como diretor de projetos, né? Bom, então, isso assim uma primeira abordagem, acho que é isso que você tinha pedido, né, Marta? Eu fazer um resumo. Isso. Uma parte de quem eu sou e tal, né? Então, falando um pouco agora do Zener, né? Que eu acho que quase ninguém conhece o jogo, né? Se alguém conhecer, tirando a Marta, obviamente, levanta a mão. Então o Eduardo conhece. Mas o Edson, a Mari não conhecem. Bom, então eu vou falar um pouquinho sobre o Zener. Deixa eu também voltar a compartilhar aqui uma tela. Oi, boa tarde. Espera aí. Ok, essa providência sempre é bom, bloquear o microfone quando você está
Então, eu vou compartilhar agora aqui outra vez a minha tela, né? Então, é o seguinte, o Zener, a gente tinha feito essa tela colorida e tal, quando eu criei o Zener, faz uns 2 anos que ele foi criado, e eu ainda não tinha editora, né? Cheguei a procurar o Yuri lá da Galápagos, que tentou uns contatos no exterior e tal, né? Depois eu já conto como é que a gente acabou se encontrando na Mitra, né? Esse jogo, ele é para jogar a partir de 6, 7 anos, mas idealmente a partir de 8 anos. Ele é bom para jovens e adultos. É um jogo que se joga rápido, geralmente em 10 minutos ou menos. Pode ser jogado individualmente, em duplas ou em campeonatos. Ele trabalha com raciocínio lúdico e uma lógica inovadora, e ele não tem nenhum fator sorte, mas possui muitas estratégias a desenvolver. Esse aqui é a foto do jogo, tal como está publicado pela Mitra. Um tabuleiro em madeira, as peças em madeira, o tabuleiro é a própria embalagem, né? Aqui deve estar aparecendo, é que se eu virar as peças caem, né? E esse aqui é o jogo, está aqui do meu lado, né? Eu não vou entrar nos detalhes das regras, depois a gente pode falar sobre isso, né? Aqui foi o protótipo que a minha filha fez. A minha filha, ela também trabalha com jogos. Ela trabalha numa empresa chamada SB Jogos e eles fazem jogos de treinamento empresarial. Então, eu aproveitei que ela é minha filha e pedi, desenvolve o protótipo aí para mim. Esse foi o protótipo que a gente fez para testar o jogo e tal, né? Não. Bom, e nós temos uma apresentação do Zener em PDF, em inglês e em português, e também a gente tem uma versão print and play, com o tabuleiro e as peças para imprimir e testar. Algumas pessoas às vezes me perguntam, mas espera aí, você não acha que isso canibaliza o produto? No caso, o produto da Mitra? Eu acho que não. O que atrapalha a venda do produto é as pessoas não conhecerem o jogo. Quem não conhece o jogo não compra o jogo. Portanto, quando a pessoa baixa o Print and Play, joga, se ela gostar, e no próprio Print and Play, eu tenho lá o endereço da loja da Mitra. Ele já vai na loja da Mitra, que, aliás, deixa eu aproveitar e mostrar para vocês, já que eu estou aqui compartilhando a minha tela. O endereço é mitrajogos.com.br/Zener. Então, você já cai aqui, ele está custando hoje R$ 78,70, você clica no botão comprar e vai receber na tua casa, mandado pelo correio, o Zener, né? E a Marta e o Jorge vão colocar agora aqui um banner para quem está fora do Brasil poder comprar também. E a presença da Mitra agora na Spiel, espero que inclusive propicie mais contatos e vendas internacionais, né? Bom, eu preparei uma apresentação também, e aí já eu concluo essa etapa inicial para a gente conversar um pouco, para vocês fazerem alguma pergunta para a gente dialogar, né? Eu vou aqui no modo apresentar. Carlos, conta pra gente de onde vem o nome Zener, que é bem legal, das cartas de Zener. Sim. Então, como é que eu criei o jogo? Então, peraí, depois eu volto a esse assunto aqui do Tabletopia, né? Como é que eu criei esse jogo? Na verdade, há uns 40 anos atrás, eu fazia uns freelancers para a redação Disney. Pato Donald, Pateta, Rato Mickey, Revista do Tio Patinhas, essas coisas. Eu fazia, inclusive, o copydesk das edições para Portugal. Eu sou português, nasci em Lisboa, mas já estou aqui há 50 anos, né? E nessa época, eu trabalhava muito com isso de converter. E eles souberam que eu criava jogos. Então, me encomendaram
de eu fazer uns joguinhos para a Coca-Cola com tampinhas de garrafa. Eu fiz, aí era encartado nos gibis e com pecinhas que se encaixavam dentro da tampinha da Coca-Cola, as pessoas jogavam. E isso fez um relativo sucesso, tanto que outros clientes procuraram a editora Abril e a Colgate, Colgate não, o sorvete Opa, eu acho que era Opa, havia aqui Bom e tinha esse outro que era Opa. E eles davam, junto com o sorvete, umas figurinhas de plástico, com Disney, obviamente. Então tinha um Pateta, tinha um Mickeyzinho, tinha um Pluto, tinha uma princesa, tinha uma mistureba que não fazia o menor sentido. Eram 15 peças em plástico azul e outras 15 peças em plástico cor de laranja. Então eles me disseram, você não quer inventar um jogo? O tabuleiro tinha que ter o tamanho de uma coisa encartada no formato pato, que era a revista do Pato Donald, né? Era chamado formato pato. Esse era o tamanho do tabuleiro. E o jogo tinha que ter 15 peças, que tinha 2 Plutos, um Pluto laranja e um Pluto azul, um Pateta azul e um Pateta laranja. Enfim, eu acabei inventando um jogo que quando um mexia o Pateta azul, o outro tinha que mexer o Pateta laranja. E ficou uma coisa bacana. O jogo era descartável, obviamente, depois de um tempo mais ninguém nem lembrou disso, né? Mas esse princípio eu achei bacana. E recentemente, há uns 3 anos, eu falei, puxa, eu acho que dá para pegar esse princípio e fazer um jogo de lógica que explore isso. E aí eu acabei criando o Zener. Eu falei, não, um jogo com 15 peças de um lado e 15 do outro ficava muito complexo, não dava estratégia. Eu falei, deixa reduzir. Aí eu reduzia 5 peças de um lado, 5 do outro. Eu fiz uns testes com 3 peças, com 7 peças, mas 5 funcionou melhor. Eu falei, bom, essas 5 têm que ter uma característica diferente umas das outras. Não dá para trabalhar com cor, porque o amarelo de um vai mexer o amarelo do outro, é esquisito, né? Eu falei, bom, então eu preciso ter 5 formas diferentes. Aí, por algum motivo, veio na minha cabeça as cartas do Zener, que são 5 símbolos. É um círculo, um mais, 3 ondas, um quadrado e uma estrela de 5 pontas. São 5 símbolos. E eu falei, olha, que bacana. São símbolos bacanas, eles não perderam a atualidade, porque são símbolos geométricos, figuras geométricas muito atuais, né? Inclusive, eu até vou compartilhar aqui a tela só para... não vou, daqui a pouco, só para não cortar a história. Então, e o Zener é essa coisa, é um baralho que tem esses símbolos e ele é usado para testes de percepção extrasensorial. O jogo não tem nada de percepção extrasensorial, é um jogo só de lógica e estratégia. Mas aí, aludindo a essa origem nos símbolos usados em teste de percepção extrasensorial, eu inventei um modo de iniciar o jogo, que é o modo telepata, que o jogador das pretas disponibiliza as suas peças na posição inicial viradas para baixo. O jogador das brancas não vê qual é a posição. Aí o das brancas coloca as suas viradas para cima e, se ele adivinhar na mesma posição o das pretas, cada um que ele adivinhar, o das pretas vai avançar 2 casas como na posição inicial. Mas isso é só uma brincadeirinha, a partir daí o jogo não tem nada de telepatia, né? Você pode até brincar, que faz parte da estratégia, você fazer um movimento contando que você vai interferir no pensamento do adversário, mas isso é só uma temática subjacente à escolha dos símbolos, porque ele é um jogo tão lógico quanto xadrez, damas ou go. Não tem sorte nenhuma, é um jogo de pura estratégia, né? Então, foi assim que eu inventei. Eu inventei o jogo e comecei a procurar alguém que se interessasse, né? Aí, um dia, eu fui, pela primeira vez, fui apresentado a Rebel,
que é a Rede Brasileira de Estudos Lúdicos, e fui a uma reunião desse pessoal. Falei, tem uns malucos aí que estudam essa coisa, os estudos lúdicos, é uma coisa que sempre me interessou. Aí eu fui a essa primeira reunião e lá eu conheci a Marta. E aí a Marta falou, nós temos a Mitra, a gente faz jogos em madeira. Eu falei, puxa, mas isso tem tudo a ver com o Zener. Aí falei para ela, olha, eu tenho um jogo que acabei de criar. E ela falou, tem interesse. Aí depois ela e o Jorge me convidaram, a gente foi lá e rapidamente, eu acho que da nossa primeira conversa até o jogo estar em produção, passaram-se 2 meses. Foi um prazo assim fantástico, e eu acho que eles são meio loucos também, né, e embarcaram nessa. Eu sei que 2 meses depois o jogo estava pronto, estava sendo vendido, foi lançado no Diversão Offline, as pessoas estavam lá jogando no stand da Mitra, e agora é isso. Em relação à Mitra, já estava tudo tão prontinho e tão do jeitinho, assim, que foi realmente pegar o protótipo dele, pôr em cima do nosso padrão da enciclopédia de jogos, e estava perfeito já, parecia que ele já tinha feito como próprio para entrar na enciclopédia de jogos da Mitra, né? Então foi muito rápido, né? Foi uma parceria muito fácil, assim, de produzir, um jogo muito fácil de produzir. E, Carlos, assim, eu sei que você quer falar mais do Zener, assim, mas você puxou um pouco um assunto que eu acho que interessa para o pessoal, que eu gosto muito quando você fala, que, assim, a parte da criação do jogo, né? E que, às vezes, quando a gente trabalha numa empresa de criação, a gente fica um pouco assim, mas, assim, a gente tem que aceitar o que um cliente exige. Muitas vezes isso faz com que a gente perca a nossa liberdade de criar, né? E o Carlos parece que ele tem um processo de criação que é interessante, porque ele fala assim, quanto mais limitações eu tenho, não é limitações, mas quanto mais padrões eu tenho que atender, mais fácil é para eu criar. Então, fala um pouquinho disso para a gente, depois você continua do Zener. Tá certo. Só uma coisa, a G. Pina levantou a mão. Será que ela quer falar alguma coisa? Ou foi engano? Estava testando aí a interface. Às vezes as pessoas fazem isso, né? É que no Zoom tem que levantar a mão, que não é levantar a mão, é aplaudir. Se eu bem me lembro do Zoom, tá? Que eu uso um pouco. Por isso. Isso, é isso mesmo. Eu estava dando aplausos. Tá, ótimo, tá bom. Não, é que às vezes as pessoas usam isso para levantar a mão. Em educação, isso é muito usado. Então, obrigado aí pelos teus aplausos, Genima. A Genima, só para vocês saberem, foi ela que fez o design do Zener. Ela, além de tudo, é minha filha. Foi ela que eu me referi no começo, que trabalha na SB Jogos, com produção de jogos e tal. Bom, mas indo a isso que a Marta falou, eu gosto muito de limitações. A pior coisa que alguém pode fazer comigo é dar uma folha de papel em branco, um lápis e dizer, faz o que você quiser. Se a pessoa disser desenha algo ou escreve algo, já é uma direção, já facilitou a tua tarefa. Se a pessoa disser, não, fala o que você fez ontem, ou faz uma poesia para uma borboleta azul, nossa, aí facilitou demais. Então, eu acho que as definições, as limitações, elas ajudam muito a criatividade, né? Eu devo ter inventado uns 3 ou 4 jogos na vida sem ninguém me ter encomendado. Um deles foi o Zener. Eu inventei, ninguém pediu para eu fazer isso, e depois deu certo, eu encontrei a Mitra e o jogo está aí publicado. Mas 80% dos jogos que eu já criei dezenas de jogos para Grow, para Toyster, para o SESC, para a Secretaria do Trabalho, jogos de treinamento, jogos de entretenimento, eles sempre vêm com uma demanda. Ou esses joguinhos que eu fiz lá para a redação Disney, né? Sempre uma demanda que é assim, olha, a gente quer um jogo para crianças de 8 a 10 anos de idade, que é para ocupar
as prateleiras das lojas, certo? Com uma temática de números de 0 a 10. Então, eu, de repente, tenho que inventar um jogo para criancinhas de 6 anos que vai trabalhar com números de 0 a 10. E o tamanho da caixa tem que ser 50 centímetros por 35. E só pode ter 6 componentes de peças para movimentar que tem que ser em EVA. Não dá para ser plástico injetado. Se for ter baralho, pode ter 52 cartas. Enfim, quando eu tenho essas limitações, é muito mais fácil você criar. Aí você solta a imaginação. Então, eu acho extremamente facilitador, fora que já é uma encomenda viável. A pior coisa, esses 4 ou 5 jogos que eu inventei de moto próprio, só 2 deles eu consegui publicar. Os outros, você fica tentando achar alguém que queira editar aquele projeto e as pessoas não estão interessadas. Já quando a encomenda vem, alguém da indústria, e me diz, olha, a gente quer um jogo sobre geografia volta ao mundo, até dando um exemplo de um jogo que eu fiz junto com o Fernando, Volta ao Mundo, e as informações têm que ser retiradas do Almanac Abril, porque a gente fez uma parceria com eles. Pronto, isso já está dado o teu cenário, fica muito mais fácil trabalhar. E essas limitações, no fundo, é o jeito como a Mitra trabalha. Vocês têm uma limitação que tudo tem que ser madeira. No caso da enciclopédia dos jogos, tudo tem que poder ser fechado e virar em embalagem, né? Vocês têm uma coisa, né? E jogos clássicos, tudo bem, até pode ter algum jogo contemporâneo, como o Zener ou o Futebox, Excalibur, mas que eles se encaixam nesse modelo, né? Então, quando você tem um modelo, você cria uma linguagem. Se eu disser, você só pode fazer ilustração cavocando numa pedra e depois passando tinta e imprimindo em papel, pronto, eu estou inventando litogravura. E eu vou desenvolver uma linguagem de litogravura. A mesma coisa quando você trabalha com xilogravura, ou você vai tocar música e só pode ser um saxofone e um piano. Pronto, você vai trabalhar com jazz. Não, vai ser um bando de pessoas fantasiadas tocando tambor, pronto, você vai para o samba. Eu acho que as limitações, elas dão característica de uma linguagem, e a linguagem, ela coloca um caminho de criatividade pela frente. É isso. Posso falar uma coisinha? Claro, faço. Ai, gente, boa tarde, viu? Boa tarde. Eu sou a Mari, né? Eu sou psicóloga, conheço a Marta já há algum tempo, adoro a Mitra, e os jogos, eu acho muito incrível os jogos que a Mitra tem. E conheci o Carlos Seabra através dos relatos da Marta, né? E fiquei, assim, sempre encantada com essa figura, né? Carlos Seabra. E agora é um prazer tá vendo aí, tá ouvindo você. Gosto muito, né? Eu não conheço esse seu jogo, mas, por exemplo, o Futebox a gente tem no consultório, né? É de uma fono que ela tinha dos filhos dela e ela empresta lá pra gente. Mas eu gosto muito dessa ideia que você fala de criar a partir de alguma coisa, a partir de alguma demanda de alguma coisa que seja, digamos, colocada ali. Então, eu acho que essa é uma inteligência adaptativa muito importante, né? Você não cria a partir só de uma coisa sua, de repente tem até uma inspiração que seja só sua, que parta do zero, mas eu acho muito interessante partir de alguma coisa que já se tem ou de alguma demanda, né? E isso eu acho que não é digamos, uma deficiência, mas pelo contrário, né? Eu vejo como uma inteligência até acima, quer dizer, é uma coisa adaptativa.
é que geralmente as pessoas gostam de ter inspirações e criarem a própria ideia, tudo, né? Mas é bem interessante, assim, isso. Eu gosto bastante. E também, a partir, acho que uma ideia que me veio enquanto você falava, que a partir de uma experiência de algum jogo, você pode adaptar para outra coisa. E é o que eu faço, né, em consultório. E é o que a gente faz, assim, até com a Marta e o Jorge, propondo, assim, adaptações para o contexto terapêutico, né? Porque a gente não vai sentar lá com a criança e o adolescente e vai trabalhar ou vai conversar como se fosse com um adulto. É preciso alguma coisa, é preciso de algum objeto que faça essa mediação, né? Que seja aquilo que vai fazer com que a coisa flua, a conversa flua, né? Então, eu acabo usando bastante isso, inclusive o footbox, né? Como é que a criança se sente, o adolescente se sente quando está chegando ali perto e perde a oportunidade, né? E tem que voltar de novo para trás. Então, trabalha-se muito a frustração. Mas é só isso, né? Eu queria só falar um pouquinho assim do meu prazer de conhecer você e não quero me delongar muito. Se ficar, eu vou embora. Legal. Aproveitando uma coisa que eu me lembrei a propósito de trabalhar com limites, é o seguinte, uma coisa que eu me diverti muito foi quando eu comecei a escrever haikais. E o haikai, ele tem uns limites muito bem definidos, que são 3 versos de 5, 7, 5 sílabas. Então, eu comecei a escrever, achei isso delicioso. Depois eu, inclusive, publiquei esse meu livro, Haikais e Ketais, né? Depois eu comecei a escrever microcontos, que eu peguei a minha experiência com o haikai, essa capacidade da escrita sintética, e comecei a escrever microcontos, que são contos que têm que caber em 140 caracteres, que é do tamanho de um tweet, para caber no Twitter, ou para mandar para um torpedo. Antigamente, há 10 anos atrás, a gente usava muito torpedo. Hoje em dia, com o WhatsApp, isso perdeu o sentido, a gente só fica recebendo aquele spam no nosso celular, né? Mas os microcontos, eles nasceram para poderem caber num torpedo de celular ou num tweet, né, de smartphone, né? Então, é uma coisa muito divertida. Você, em 140 toques, ter que contar alguma coisa. E o que é legal é que você faz uma parceria com o teu leitor, porque você tem que dar uns indícios que o leitor vai imaginar o resto. Porque se você ficar descrevendo a cena toda, já se foi embora a quantidade de caracteres que você tem, né? E então dá para... Eu tenho umas centenas de microcontos escritos, eu publiquei audiobook, enfim, é uma coisa muito divertida. E para mim é uma forma de jogo também. É um jogo com as palavras. É algo lúdico. O lúdico ele não está só no jogo de tabuleiro, ele está também nas relações pessoais, num projeto de aprendizado. Quando eu desenvolvo um projeto de uso de tecnologia na educação, seja usando robótica, seja usando blogs na internet ou fazer filmes, eu sempre penso em termos de jogo. Qual é o tabuleiro? Quem são as peças? Quais são as regras? Qual é o objetivo desse jogo? Eu acho que a coisa do lúdico, ela é muito interessante e permite várias formas de apropriação, seja em termos psicopedagógicos, seja em termos de fomentar a aprendizagem ou simplesmente se divertir, né? Eduardo? Inclusive, assim, só complementando, porque... Olá, gente, todo mundo de novo. Quando você diz que é quase um processo lúdico, essa construção, as restrições, né, as restrições e os condicionantes pela qual você vai criar qualquer coisa, elas são uma forma de regra, né? Então, você tem regras que você tem que seguir para exercer essa criatividade, enfim. Não tem como não fugir desse formato lúdico mesmo, de sempre estar jogando alguma coisa, né, no processo criativo. Uhum. Mais alguém?
Obrigado, Carlos, porque eu acho interessante esse ponto de vista, né? De você fazer de uma limitação algo que te beneficie num caminho, numa trajetória criativa. Isso eu acho fantástico da tua parte, né? Você lembra de cabeça, assim, um microconto, assim, para falar para a gente? Eu tenho microcontos cruéis, tenho microcontos surreais, tenho microcontos eróticos, tenho microcontos infantis, eu faço de vários tipos, né? Então, dando um exemplo de um microconto mais infantil. O gato foi ao cinema, mas não entendeu um miau, porque as legendas estavam em au-au. Esse é um microconto infantil, divertidinho. Tem um microconto cruel, esse é bem cruel, que é Ana Maria arrancou os olhos de sua boneca. No lugar, colocou os que tirou do irmão. Ai, ai, ai. Ou um erótico. Lolita era mestre da sedução. Até seu ursinho de pelúcia vivia morto de tesão. É bem bacana, né? Você ver assim, tão poucas palavras, né? É muito legal isso. Uhum. O Carlos tem um site, é um blog, o que é que a gente consegue consultar, né, os teus microcontos, né, onde você coleciona eles, né? Sim, no eu livro, fiz vários formatos, né? Eu tenho o formato livro, que eu publiquei pelo Clube de Autores, né? Eu tenho o formato audiocontos, uma amiga minha fez a narração em áudio de todos esses contos, e aí eu produzi um site, foi inclusive meu filho, o Mário, a Marta conheceu, que fez o design do site, colocou no ar, onde você clica e ele sorteia um microconto e narra em áudio. Além disso, também aparece escrito na tela. Eu tenho um blog também, onde eu tenho todos os microcontos, enfim. Acho que a gente pode, se tiverem alguma pergunta em relação a isso, né? A gente tem o privilégio de poder mostrar para vocês, assim, à distância, como que a gente colocou o Zener na Spiel Digital, né? Então, a gente conseguiu tornar o jogo virtual, e eu acho que o Carlos podia mostrar para a gente, né? Como é que a gente tentou fazer o mais fiel possível, né? Claro que com a tecnologia que o Carlos possui, ele mesmo acabou fazendo esse trabalho, porque todos os programadores assim deixavam a desejar, né? Assim, a vontade que ficasse da forma com que o autor gostaria que ficasse. Então a gente conseguiu deixar ele bem com a carinha de como ele é o jogo físico mesmo, né? Vamos lá, Carlos? Só o Edson está querendo falar? Vai lá, Edson. Agora quer falar. Ô, Carlos, se puder, coloque no chat box os links, todos esses links que a gente acha você. Essa é a pergunta, é a proposta, tá? E no chat eu já copio, já fico sabendo tudo, ok? Falei e disse. Tá, eu estou pondo aqui que eu sei de cabeça o link dos microcontos em áudio. Ele só não tem acento na URL, porque isso agora eu pus certo, né? Depois eu posso mandar para vocês outras coisas, né? E onde tem isso, onde tem aquilo, eu tenho isso tudo na internet. E é fácil achar. E o melhor jeito de achar várias coisas é esse aqui. Link /ccabra. Esse aqui é um site bacana, que é o Linktree, onde você pode colocar todos os links. Vamos supor que você é um professor. Você põe o teu Facebook, o teu LinkedIn, o teu currículo Lattes, um site que você fez, e é bem útil isso aí. Bom, mas indo ao que a Marta pediu, de mostrar o jogo virtual. E por que isso agora é importante?
porque a gente está na pandemia. Então, o Zener, ele é um produto que é um jogo em madeira. Mas para a pessoa ter o jogo em madeira, ela precisa adquiri-lo. Aí a Marta vai pôr no correio e a pessoa recebe em casa e vai poder jogar. Mas ela pode experimentar antes. Além daquele print and play que eu falei no começo, que você imprime e recorta e pode aprender a jogar, com esse sistema online que se chama Tabletopia, tabletopia.com. Você coloca um protótipo do teu jogo online. E não é um software que joga com você, ao contrário dos jogos eletrônicos, onde se você fizer uma jogada errada, o programa te corrige ou te impede. Esse aqui não, é um ambiente onde você, à distância, está manipulando as peças, mas como se fosse um jogo real. Se você não souber as regras, você não vai conseguir jogar. Se você jogar errado, ou se os jogadores combinarem uma regra diferente, isso vai ser possível. Então, eu vou mostrar para vocês. Vou compartilhar aqui a tela. E antes eu vou mostrar como jogar o Zener na Tabletopia. Esse aqui é o desenho do Zener, já tirado lá da Tabletopia. Vocês veem que ele é igual em madeira, quase igual, porque ele está faltando aqui aquela caçamba onde vão as peças, ele não tem uma dobra no meio, né? Esse é a Tabletopia, né? Então, eu tenho aqui uma pequena explicação do que é a Tabletopia, que é um sistema tipo caixa de areia, que dá para rodar qualquer jogo. Isso significa sem nenhuma inteligência artificial ou aplicação de regras. Os jogadores participantes devem saber como jogar. Algumas ações são automatizadas, como a colocação magnética de peças no tabuleiro, o gerenciamento das mãos, em vez de um jogar, em vez do outro, controle de câmera e alguns outros. A conta Free permite que você tenha até 2 jogos simultâneos. Se você quiser mais do que 2 jogos simultâneos, você tem que pagar, é uma empresa Gold, né? Aí aqui eu tenho um resumo da Mitra, né, uma empresa brasileira, concentra sua produção em brinquedos educativos e jogos tabuleiro, em madeira reflorestada e outros insumos naturais. Isso eu acho que é um puta diferencial, inclusive agora na Spiel, né, os alemães adoram isso, né? Bom, e aqui está o endereço, para depois vocês testarem. Não precisa instalar nenhum software. Você vai com o teu browser, de preferência no computador, porque no celular não funciona, já vou adiantando. Tem que ser um browser no computador. O Chrome funciona, que é uma maravilha, mas também funciona no Firefox, etc. O endereço é esse, tabletopia.com/games/Zener-Mitra. Então, lá você vai poder escolher a opção Hot Seat, para jogar localmente no seu computador junto com o outro jogador. Aqui, ele só vai estar rodando no teu computador. E você pode jogar com uma pessoa que está sentada junto com você na frente do computador. Ou então, a opção online, onde você vai entrar numa mesa virtual para jogar com outra pessoa. Essa outra pessoa pode estar em qualquer parte do planeta, na Alemanha, no Japão ou na freguesia do Ó, né? Se você entrar numa mesa que já tem 2 jogadores, como é um jogo só para 2, você fica como observador. Você não vai poder interagir com as peças, mas você pode ficar olhando as jogadas dos outros jogadores. O ambiente é assim, como vocês estão vendo aqui. É a página inicial do jogo. Ela tem um banner aqui, que foi produzido pela Mitra, tem o logotipo da Mitra, a capa do jogo, o tabuleiro, né? Tem aqui uma pequena descrição. Aqui tem 2 links, as regras em inglês e as regras em português. E é isso. Aí, quando você entra, se você é um usuário novo, ele vai te pedir para você assinar, que é o sign up. Você tem que se cadastrar no site. Para jogar, você tem que se cadastrar. Cadastrar é só você fornecer um e-mail, escolher uma senha e confirmar o e-mail que você vai receber no teu e-mail.
obviamente. E o login é você se logar com o e-mail e a senha que você escolheu. Aí você cai na página do jogo. Então, aqui está mostrando um jogo que eu criei, eu capturei essa tela para mostrar como é. Eu já estou sentado esperando que chegue alguém. Aqui está um lugar vazio, que ainda não chegou ninguém. E quando clicar no botão continua, aí você entra dentro do jogo, que eu vou mostrar também como é o ambiente. Ele demora um pouquinho mais para carregar. Aqui eu estou mostrando uns slides. Esse aqui é o ambiente do jogo. Eu capturei uma tela, então ele tem aqui um menu no canto, onde você vai poder voltar para o lobby, você vai poder sair do jogo, né? Esse aqui é o tabuleiro do jogo, né? Aqui é um jogador azul, aqui é o jogador vermelho, no caso aqui estou eu, por isso está aparecendo meu ícone. O jogador azul está vazio, ou ele não colocou uma figura, né? Aqui ficam as peças brancas na posição inicial e aqui ficam as peças pretas também na posição inicial. E tem uma janela de chat, que um usuário pode conversar com o outro por aqui. Dizer, e aí, você está demorando muito na tua jogada, assim eu vou desistir. O outro fala, oh, espera um pouquinho, é que o meu gato está miando aqui, eu preciso colocar ração para ele, né? Então, a janela de chat permite um diálogo mínimo. Embora, aqui no Tabletopia, o que as pessoas usam muito é o Discord, que é uma espécie de WhatsApp, para quem não conhece, só que ele permite a conexão por áudio. Então, as pessoas ficam no Tabletopia jogando umas com as outras e conversando em áudio. Isso, inclusive, reproduz muito a experiência de um jogo real, que eu posso estar jogando com o outro e conversando sobre um outro assunto. Ah, escuta, você acha que amanhã vai chover mesmo aquele tanto que prometeram? Ah, agora é a tua vez de jogar. E então você pode mesclar um bate-papo com o jogo. Fica muito agradável e em época de pandemia é uma mão na roda para você jogar com outras pessoas e tal. E tem jogos aí para 4, 6 pessoas. Aqui o Zener é para 2, né? Então esse é o ambiente do jogo, né? Como jogar, tem uma versão aqui resumida. Como vou mostrar para vocês não se preocupem em ler. E eu fiz uma versão também em inglês, né? Então aqui está a mesma versão do resumo das regras em inglês, porque a Mitra fez tudo em inglês, então eu estive ajudando aí a Marta e o Jorge nisso, né? A gente colocar todas as regras, todo o resumo de todos os jogos em inglês, então o Zener, como está sendo lançado internacionalmente, não foge a isso, né? E uma coisa interessante é que tem um jeito de você assinalar as partidas, porque todas as casas elas são numeradas de A1 até G5. Cada fileira é A, B, C, D e as casas são 1, 2, 3, 4, 5. Então você pode assinalar as jogadas. As peças, você vai dizer que a peça W1 moveu-se para a casa B2, né? Então, ela estava em A2 e foi para B2, a peça W1. Em seguida, o K1, que estava em G2, mexe para F2. Com isso, você consegue fazer uma anotação. Por que é W e por que é K? É W de white e K de black, né? Por quê? Se eu fosse usar B de branco, confundiria com as casas B. As primeiras letras do alfabeto, de A a G, são exclusivas para a anotação do tabuleiro. E o W e o K são para indicar as peças. Por que 1, 2, 3, 4, 5? É a quantidade de linhas que compõem o símbolo. O círculo é uma única linha. O mais são 2 linhas que se cruzam. O 3 as ondas são 3 ondinhas. O quadrado são 4 linhas. E o 5 são 5 linhas que formam estrela, 5 pontas. Bom, e aqui é uma tela que depois tem esses links são ativos, aqui como eu só estou exibindo a tela, não adianta. Mas deixa agora eu mostrar como é o jogo lá, no Tabletopia. Então, agora eu estou entrando no Tabletopia,
Possivelmente vocês estão vendo uma janela em branco. Deixa eu copiar aqui a URL e pôr aqui no chat que me pediram. A Mari pediu para confirmar o endereço, então eu pus aqui. Então, esse é o jeito como você entra na página. Então, aqui tem um jogo que está previsto para rolar aqui, e você pode criar, qualquer um que entra pode criar uma mesa de jogo. Esse Play Solo é para você jogar sozinho. O Play Hot City, você pode, tem a versão para 2, 3, 4, 5, 6 jogadores, porque é mais um modo demonstração, não é para jogar, porque o jogo é obviamente para 2. E tem o Play Online, que você vai jogar online com outra pessoa. Se algum de vocês estivesse aqui nesse ambiente, eu poderia escolher a versão Play Online e jogaria agora com vocês. Mas fica mais fácil eu mostrar a versão Hot City. Então, eu vou pôr a versão para 2 jogadores e ele começa a carregar. Ele demora um pouquinho, depende da tua velocidade da internet, da velocidade do teu computador, porque ele baixa todos os elementos e a partir daí não sobrecarrega, você não depende muito da velocidade na internet. Ele carrega tudo no começo do jogo, né? Já está em 45%. Então, inclusive, se alguém tiver alguma pergunta enquanto carrega, fazer. Agora, às 17 horas, está marcada uma mesa de Zener no stand virtual da Mitra. Então, quem quiser, saindo dessa conversa, jogar, nós vamos estar uma monitora junto também. Tá ok? Inclusive uma monitora que fala inglês, caso você seja um sueco, um alemão, algo assim, né? Estão muito internacionais, viu? Você viu, Pois é. Mari? Nós estamos chique, né? Ontem nós jogamos com belgas, hoje com o pessoal da Tailândia, aí ontem também tivemos um contato do pessoal do Teherã. Quero jogar com os italianos. Aí tinha um pai que falava em inglês e aí ele fazia a transcrição, a tradução para os filhos em alemão, né? Então tá muito divertido, viu? Você acaba chegando à conclusão que a versão física é muito mais rápida. Se embaralha, põe, joga e pronto, né? É muito mais fácil. Então, vamos lá. Todo mundo está vendo, né? Então, esse aqui é um ambiente. Essa é a minha mão, essa mãozinha azul. Se tivesse alguém aqui jogando com o jogador vermelho, teria uma mãozinha vermelha, então você vê a mão do outro mexendo, né? Eu tenho alguns comandos. Se eu usar o botão do mouse, a rodela do meio, eu consigo dar zoom. Isso também dá para fazer usando a letra Z no teclado, ele vai dando um zoom, né? Aqui tem um resumo das regras, que começa em inglês, né? Mas eu posso virar, eu apertando F, por isso que tem esse F escrito aqui, ele dá um flip e vai mostrar a versão em português. Tá vendo? Aí esse efeitinho bacana. Bom, mas vamos pôr ali de lado. Então, como é que é o jogo? Eu posso escolher, portanto, a inclinação da mesa, eu estava começando, posso pôr uma inclinação, colocar mais 2D ou mais 3D, depende do que eu queira, né? Digamos que eu vá pôr assim. Então, eu vou jogar com as brancas, vamos supor. Essa é uma sugestão de início de jogo, que é colocar na ordem da quantidade de linhas. É uma possibilidade de começo. 1, 2, 3, 4, 5. E o outro a mesma coisa, da direita para a esquerda, que é o nosso sentido de leitura. Outra forma de começar, e a gente pode mexer assim as peças, né? Outra forma de começar e eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar essas peças todas,
e vou virá-las. Ok? Então, agora, elas estão todas viradas. Então, eu posso sortear, colocar de qualquer jeito. Essa é uma outra possibilidade, né? Vou marcar todas. Falta aquela. Tá. Pronto. Bom, então as brancas começam. Então vamos dizer que eu vou começar o meu movimento andando uma casa. As peças podem se deslocar só uma casa de cada vez, sempre no sentido ortogonal. Ou seja, é proibido o movimento em diagonal. Isso não pode ser feito. Se eu estou com essa peça aqui, eu posso voltar atrás, ou eu posso vir para o lado, ou eu posso ir em frente. Inclusive, por exemplo, eu poderia, minha primeira jogada, fazer isso. Colocar uma peça em cima da outra. Claro que não faria menor sentido do ponto de vista de estratégia de jogo isso. Então, eu vou andar com a estrela. Esse é meu primeiro movimento. Agora é a vez das pretas. As pretas são obrigadas a andar com a estrela. Eles vão ter que andar com a estrela. Por quê? Porque eu mexi a estrela. Ele fez isso, agora ele tem um movimento livre. Ele vai andar com as 3 ondas. Agora é minha vez, eu sou obrigado a andar com as 3 ondas. E agora eu tenho um movimento livre. Eu vou andar com a estrela. O das pretas, obviamente, é obrigado a mexer a estrela. Ele vai aqui para o lado. E tem um movimento livre, que ele vai andar com o círculo. Opa, uma casa. Errei. Eu sou obrigado a mexer com o círculo. Então, vou em frente. E vou avançar agora com o movimento livre com a estrela. O outro é obrigado a andar com a estrela. E agora tem um movimento livre. Eu sou obrigado a usar a onda. E agora tenho outro movimento livre. Eu vou fazer isso. Bom, qual é o objetivo do jogo? É uma peça ultrapassar a casa inicial do adversário. Ou seja, não basta essa peça chegar aqui, onde está essa. Ela vai ter que sair do tabuleiro, por onde está indicado por essas setas. Então, o jogador das pretas agora, ele é obrigado a mexer com a estrela, porque eu andei com a estrela. Então, o que ele vai fazer? Ele vai andar ali para o lado. E agora, no movimento livre dele, ele vai com as ondas subir em cima da minha estrela. Então, agora eu fiquei com aquela estrela bloqueada. Ele mexeu as ondas, eu sou obrigado a andar com a minha onda. Eu vou andar para frente. E agora eu tenho um movimento livre. Eu gostaria de mandar ele andar a estrela, só que a minha estrela está bloqueada, então eu não consigo fazer isso. Eu vou mandar o círculo. Então ele agora usa o círculo e tem um movimento livre. Se ele sair daqui, ele vai liberar aquela minha peça. Então eu não vou sair daqui. Eu vou avançar com a estrela para aqui. Ele avançou com a estrela. Agora, minha vez, eu seria obrigado a andar com a estrela. Só que a minha estrela está bloqueada, então eu não posso fazer esse movimento. Só me sobra o meu movimento livre. O que eu vou fazer? Vou usar o círculo e vou bloquear a estrela dele. Ele é obrigado a usar o círculo e agora ele tem um movimento livre. Vai andar com o quadrado. Opa. Eu sou obrigado a andar com o quadrado e agora eu tenho um movimento livre. Eu vou usar a estrela. Vou usar as 3 ondas. Isso obriga ele a mexer as 3 ondas. Olha que situação interessante estrategicamente. Ele vai ter que liberar a minha peça. Certo? Então, se ele recuar para aqui,
na próxima vez a minha peça poderá subir em cima dele. Então, talvez seja melhor ele, ao sair daqui... Não, eu vou fazer isso mesmo, como das pretas. É que é difícil raciocinar pelos dois lados. Então, mexeu a onda. E agora ele tem um movimento livre. Ele não pode usar a mesma peça que acabou de usar. Essa aqui não poderia voltar porque ela já foi usada para se mover. Então, o movimento livre, ele vai fazer isso, o quadrado. Eu agora posso usar o quadrado, eu vou recuar, e tenho um movimento livre, que eu vou usar o círculo. Opa, a peça ali ficou em equilíbrio. Aqui tem um certo magnetismo nas casas, mas quando você põe numa posição esquisita, ele meio que fica tombadinho, é como se fosse uma peça de madeira real, né? Enfim, o jogo é isso. Tá? Aqui está uma situação bem encalacrada, né? E ele tem uma série de estratégias, como vocês devem estar percebendo, que não são fáceis de planejar, de prever, né? Tem muitos fatores complexos, mas ela é pura estratégia, não tem sorte nenhuma. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Alguma dúvida? Alguém quer comentar algo? Isso, a pergunta aqui, que realmente eu não posso usar no movimento livre aquela que acabou de ser usada, né? A regra é, você não pode mexer 2 vezes seguidas a mesma peça. Isso explica tudo. Alguém teria alguma pergunta, comentário a fazer? A Mari está perguntando, o jogo termina quando? Ele termina quando uma peça, vamos supor que essa minha peça estava aqui. Eu ainda não ganhei o jogo. Se eu ultrapassar essa casa, eu ganhei o jogo. Quando qualquer peça de um jogador ultrapassar a casa inicial, sair por essas setas, você ganhou o jogo. O teu objetivo é liberar uma peça para fora do tabuleiro. Essa é a vitória. E esse recurso aqui, ele é bacana porque eu posso configurar uma visão. Eu vou dizer que essa é a minha visão da câmera 1. Eu vou dar Shift 1 e eu gravei a câmera 1. Agora, eu quero ter uma visão onde eu tenha aqui as regras de um jeito bem... Eu vou chamar isso aqui, eu dou um... Então, agora, quando eu aperto 1, eu venho para essa posição. Se eu apertar 2, eu venho para essa posição. Isso é particularmente útil quando você tem um jogo mais complexo, com áreas de cada jogador. Então, você pode configurar até 9 câmeras. Então, isso faz com que esse ambiente, a Tabletopia, seja uma grande tendência atual. Ela é uma plataforma que está sendo usada agora na Spiel para mostrar vários outros jogos. Inclusive, ficou muito bacana. O jogo da Marta é criado e as ilustrações são dela, o jogo do Belo Jardim. Eu sugiro que vocês depois deem uma fuçada e vejam também como é que funciona o jogo do Belo Jardim. Embora ela é muito legal para você se encantar pelo jogo e encomendar pelo correio, comprar e receber em casa a versão em madeira, que aí é tudo de bom. Bom, era isso. Estou à disposição para mais qualquer comentário, pergunta, resposta, crítica, o que vocês quiserem. Eu queria falar um negócio, perguntar uma coisinha. Eu tenho uma certa dificuldade, embora eu use bastante, né, o ambiente virtual e agora, com o início da pandemia, as sessões online, né,
e é uma novidade quando se trata de crianças e adolescentes, e aí eu fiquei muito, a gente ficou muito à deriva, né, os psicólogos com relação aos atendimentos. Isso que você trouxe é de uma riqueza muito, muito grande. Eu te agradeço muito por isso. Hoje eu estou no congresso, aí virtual também, mas eu estou muito grata por ter escolhido estar aqui, né, esse intervalinho com vocês. E eu sou muito do livro, né, do livro físico mesmo. Eu acho que eu tenho essa necessidade do material. Você, o que você se adaptou bem? Quer dizer, para você é a mesma coisa, o virtual e o físico? Olha, o virtual, o digital, não substitui o físico. Mas também o físico não substitui o digital. Se você quer conversar com um cara que está na Finlândia, não adianta você falar, eu não me recuso a usar o digital, eu vou até o correio postar uma carta para ele, aí uma semana depois o cara vai receber, enfim, isso não faz mais muito sentido. Por outro lado, e eu mexo com a questão do digital há muito tempo, há algumas décadas já, né? Eu consumo digital, tem vários livros que eu leio no meu Kindle, né? E é super legal. Tem obras que eu prefiro ler em digital. Se é uma obra de referência que eu preciso dar um search, um find, um buscar, para fazer cola e cópia, o digital é fantástico. Agora, para desfrutar uma leitura, o livro em papel é maravilhoso, é uma tecnologia que não é substituível. Mas assim como o teatro não substituiu as conversas na frente da lareira ou à roda da fogueira, o cinema não matou o teatro, a televisão não acabou com o cinema, a internet não matou a televisão, e futuramente a telepatia não vai acabar com a internet, tudo pode coexistir. Então, eu acho que a gente tem que pensar em termos de bits e átomos. Eu estou com fome, eu preciso comer átomos de arroz e feijão, mas eu vou comprar o arroz e feijão com os bits de uma compra virtual. E aí vai chegar um motoboy que é feito de átomos e vai me entregar os sacos de arroz e feijão. Eu vou higienizar, jogar aquele spray anti-coronavírus e tal, né? Então, cada vez mais o digital e os átomos, eles se complementam. E no caso de um livro, ele existe no formato digital e existe no formato físico. Eu acho que uma criança, por exemplo, esse livro, deixa eu até mostrar para vocês. É muito gostoso de ver o quanto que o Carlos flutua, né, entre os átomos e, né, e o lado físico do virtual, né? É muito criativo ele. Esse livro aqui, o Pequenas Histórias Sem Fim, ele é em papel. É um papel grosso, bom, certo? Ele não rasga fácil. Ele é feito para a criança colorir, certo? Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui. Por exemplo, esse aqui é um mini conto, né? Incompleto. Esse é Os Fantasmas da Casa Assombrada. Então, ele conta aqui um começo, tem 3 parágrafos e termina em reticências. E nessa área aqui, a criança vai escrever o final dela ou desenhar, caso ela não seja alfabetizada, os pais podem ler para ela e a criança depois desenha. E aqui do lado a ilustração, ela é feita de um jeito todo vazado, que é para usar como um livro de colorir. Então, ele é um livro interativo que a criança pode escrever, pintar, os pais podem fotografar e colocar na nossa página do Instagram ou no Facebook. Então, aqui você vê que a gente está usando os átomos e os bits super entrosados, né? É uma possibilidade.
Eduardo? E Vou, depois o Edson. Vou dar uma contextualizada um pouco na minha pergunta, que é o seguinte: eu sou arquiteto, urbanista e game designer já tem uns 10 anos que eu faço jogos. E eu comecei com jogos narrativos, de contar histórias, jogos de RPG, que é uma pegada bem diferente dos jogos abstratos. E nos últimos 4 anos, estudando game design e entendendo a linguagem dos jogos, mesmo como uma linguagem, eu comecei a me apaixonar muito profundamente por jogos abstratos. E eu comecei a produzir incansáveis, eu tenho uns 30 protótipos de jogos abstratos. E o Zener, ele tem muito dessa linguagem que eu gosto muito, que me é apaixonante, seja pelo fato de essa questão do abstrato, né, de ser uma linguagem meio que universal, né, os jogos se tornam uma linguagem que qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo consegue conversar dentro dessa linguagem, traçar argumentos, né, e desenvolver ali um diálogo abstrato. Enfim, que é tudo preenchido, igual o fim da história, né, preenchido pela mente dos participantes. E aí, é o tipo de jogo que tem me seduzido nos últimos 4 anos. Me pergunta seria assim: você que já tem uma história grande, né, assim, longa de produção de jogos e tal, e vê essa nova renascença dos jogos de tabuleiro, inclusive com a Spiel, tamanho de evento desse tamanho, desse porte, os jogos abstratos eles não têm tanto apelo comercial assim nesse sentido, igual tem grandes empresas. Eu imagino que você também deve ser um apaixonado pelos jogos abstratos, né? E eu queria ouvir alguma opinião, uma dica sobre o que a gente pode fazer para aumentar o apelo ou o interesse das pessoas pelos jogos abstratos. Os jogos abstratos, geralmente o que todo mundo conhece é xadrez, damas, o ludo, né? Eles têm realmente menos apelo em termos de storytelling, né? E a humanidade é feita de storytelling. A política é storytelling. Uma relação amorosa tem storytelling. Tudo tem storytelling. A educação é storytelling quando é bem feita, senão é só uma coisa chata, uma história que ninguém está interessado, né? O jogo abstrato é um pouco mais complicado de trabalhar, mas, por outro lado, ele permite todo um engajamento diferente, é quase que outra coisa. Eu diria, por exemplo, que a Mitra tem 90% da sua linha de jogos abstratos. Os jogos clássicos que nos chegaram ao longo da história, eles, embora sejam baseados em contação de histórias, eu até escrevi uma vez um microconto sobre xadrez, que é o cavalo comeu o bispo, a torre comeu a rainha. Ao ver tamanha depravação, Dona Eulália proibiu seu neto de continuar a jogar xadrez. Porque o xadrez ele é também uma micronarrativa de guerra. É que as pessoas idealizam e tal, mas ele é uma guerra. Por exemplo, se você olhar o catálogo da Mitra, você vai ver que mais de metade dos jogos são metáforas de guerra, né? Então, o abstrato ele não é totalmente abstrato, ele é uma luta de contrários. Ele mexe com os princípios da dialética. E ele é muito interessante porque ele não conduz à verbalização. Se você está jogando um jogo de produção de vinho, como viticultura, por exemplo, uma conversa sobre cerveja é meio deselegante. É legal você conversar sobre vinho jogando um jogo de vinhos. Agora, quando você está jogando um jogo real de Ur, um Zener, um jogo da cachola, qualquer coisa, você pode estar conversando sobre qualquer outra coisa. Você está lidando com o embate dialético de duas forças, você está mexendo com poderosas coisas socioemocionais, né? Você tem que aprender a trabalhar com a derrota, é um pouco o que a Mari estava falando, trabalhar com as crianças, né? Que a criança ela aprende a perder, ela aprende a ganhar. Você precisa, num jogo, saber perder e precisa saber ganhar. Então, isso tudo está presente num jogo lógico, né? Essa questão dos jogos abstratos foi assunto ontem numa das mesas que a gente teve no pavilhão brasileiro, né?
E é interessante porque, assim, ao mesmo tempo que a Mitra já tem 19 anos, né? O ano que vem nós vamos fazer 20 anos, e a gente sempre ouviu isso. Quando a gente ia em qualquer evento pequenininho, uma feira de livro numa escola, né? As pessoas passavam pela nossa mesa e falavam assim, nossa, credo, mas as crianças não se interessam mais por isso, né? E aí, 10 anos depois, a partir de 2005, 2006, assim, começou a dar um boom nos jogos de tabuleiro, né? E ontem a mesma coisa, nessa conversa, falou assim, ah, mas as pessoas não se interessam mais por jogos abstratos, né? Aí você começa a analisar, fala assim, mas escuta, os jogos abstratos são, né, ao contrário do que a gente imagina, eles não foram elaborados por grandes matemáticos e teóricos da abstração, ao contrário, né, eles sempre existiram como um arquétipo do ser humano, do conhecimento do ser humano, né? Então, ele faz um papel meio que de genérico. É muito fácil você pegar um jogo abstrato e colocar uma temática, né? Por isso que tem várias pessoas. Nossa, inventei um jogo de Covid interessantíssimo. É quando você vai ver um jogo de dama, onde existe, né? Ou qualquer outra mecânica de jogos que já existem, jogos abstratos, que se coloca uma versão, uma temática que seja interessante, né? Vamos preservar as abelhas, aí cria um jogo de memória. Então, assim, é muito interessante como os jogos rodam e caem nas mecânicas desse arquétipo histórico dos jogos, né? O Edson queria falar, né? Ok, então, esse acontecimento agora não está sendo gravado, não é? Tá. Ah, tá? Tá. Porque existe muitos companheiros da minha rede distribuída, eu só uso rede distribuída, que eu não deu tempo nem de chamá-los, convidá-los, e alguns não puderam nessa hora. Então, se está gravado, eu te espero, quando eu conseguir juntar essa turma, eu gostaria muito que eles ouvissem, porque realmente o TEDx vai morrer de inveja. Tá bom? Era essa a minha questão. Falou? Então, legal. Eu acho que a Marta, inclusive, depois pode mandar, se vocês mandarem para ela o vosso e-mail, depois a Marta manda para vocês o endereço de onde será publicado esse vídeo. Talvez no YouTube da Mitra, não sei. Provavelmente a gente coloca ele disponível no YouTube da Mitra. Né? E aí é sempre o Carlos que vem por trás. Carlos, como que eu faço isso? Aí ele, Marta, você faz assim, 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 super simples, né? Eu sou o oposto, eu sou completamente analógica e o Carlos completamente digital. Então, gente, olha, são 5h20. Não sei se vocês querem continuar, por mim está perfeito, está um papo muito gostoso. Fico, né, assim, oficialmente a gente encerra o nosso bate-papo e convido vocês a irem no nosso stand virtual na Spill Digital. Então, ele é um acesso gratuito, spill.digital/en, né? Você já cai numa página para se inscrever e dentro dos mundos planetários, nós estamos em 2 mundos, né? Dos jogos educativos e dos jogos infantis. Eu acho que tem um pouco mais a carinha da Mitra, porque a gente não conseguiria estar muito aparente nesses jogos mais complexos e mais modernos dos Eurogames. E como a Mitra ela é conhecida por esses jogos clássicos, a gente está com todos os nossos lançamentos na Spill com os jogos brasileiros, não tem nenhum que seja realmente dessa coleção clássica, são todos contemporâneos e jogos que tendem a ser mais modernos, né? De autores brasileiros como Carlos, Emílio Damiani, a Nereide Chilaro, Santa Rosa, né? Então temos vários autores e escritores, né, que são parceiros da Mitra, e que a nossa tendência é essa, de manter um pouco essa história dos jogos, né, não esquecendo as nossas origens, os nossos antepassados,
e sempre colocando um pezinho na contemporaneidade, sem perder um pouco essa nossa essência do lúdico, essa essência do brincar e de unir as pessoas, como está sendo essa Spiel. Muito obrigado a todos e deixo a palavra para vocês. Muito obrigado, Carlos, pela sua presença, pelo teu carinho, pelo seu profissionalismo e sua carisma, que dá vontade de aí te dar um beijo. Opa, legal. Tá bom? Legal. Como eu faço sempre que saio dos meetings online na Internations, glad to meet you all. Opa. I hope that this happens again soon as possible. See you later, alligator. Okay. Merci bien. À tout à l'heure. Auf Wiedersehen. Hasta la vista, baby. Ai, muito obrigada, gente. Um beijo especial para a Eugênia, que ficou caladinha ali. Isso, dona Eugênia, obrigado pela tua presença. Um grande beijo. E fica o convite, quem quiser entrar e jogar o Zener na Tabletopia, é só entrar na página do stand virtual da Mitra e vai ter um link do Discord chamando um dos nossos monitores para estarem jogando, tanto o Zener como o Belo Jardim. Tá bom? Grande beijo. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.